Quem trabalha a favor e quem trabalha contra a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal? Pelo menos 27 decisões proferidas de modo majoritário por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que, no entender da Lava Jato, prejudicam as investigações. No Brasil, nós temos o foro privilegiado. Como isso atrapalha a Lava Jato? Aliás, um pacote de propostas anticorrupção chamado de Novas Medidas contra a Corrupção propõe a redução do foro privilegiado de 55 mil pessoas para 16 pessoas. O ministro Dias Toffoli, o procurador Deltan Dallagnol, assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal recentemente. Existe algum risco para a Operação Lava Jato? Como alguns senadores investigados na Lava Jato são favoritos à reeleição? Quem trabalha a favor e quem trabalha contra a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal? Bom, nós identificamos que existem posições de ministros que favorecem a investigação e posições de ministros que desfavorecem a investigação. Hoje, o órgão que é responsável pelos julgamentos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal é a segunda turma. Veja que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, um é o presidente e existem 2 turmas, cada uma delas formada por 5 ministros. Poucos julgamentos são levados ao plenário da Lava Jato. A maior parte são decididos na turma e a turma responsável é a segunda turma. Na segunda turma estão o ministro Edson Fachin, que é o relator, o ministro Celso de Mello, o ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Quando nós olhamos o complexo de decisões proferidas na Lava Jato, nós conseguimos identificar uma série de decisões, pelo menos 27 decisões, proferidas de modo majoritário por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que, no entender da Lava Jato, prejudicam as investigações, são contrárias àquilo que a Lava Jato buscava no Supremo Tribunal Federal. Várias dessas decisões são, por exemplo, decisões de soltura, que soltaram réus presos preventivamente, quando 3 instâncias já tinham mantido aquelas pessoas presas, e quando houve ministros vencidos na própria segunda turma, como o ministro Fachin ou o ministro Celso de Mello, que entendiam que a prisão deveria ser mantida. Além disso, nós entendemos que as decisões de prisão na Lava Jato foram parcimoniosas. Às vezes as pessoas falam que a Lava Jato prende muito, mas não é verdade. Quando você toma o total de acusados, não estou falando de investigados, o total de acusados formalmente da Lava Jato e o percentual de pessoas que estavam presas em relação ao total de acusados, o percentual girou em torno de 10%, um pouco menos. Quantos foram acusados e quantos foram presos? Nós temos hoje acusados mais de 300. Uau. Mas fazendo 3 fotografias ao longo do tempo, considerando o número de acusados do momento da fotografia, o número de presos em relação ao total de acusados era de coisa de 10%. E se a gente tomasse os presos sem condenação proferida, o total era de cerca de 3%, ou seja, nessas 3 fotografias, apenas cerca de 3% das pessoas presas, apenas 3% das pessoas acusadas estavam presas sem uma prévia condenação. Isso mostra que a Lava Jato prendeu de modo cuidadoso, prendeu as pessoas que foram os líderes desses grandes esquemas. Pessoas que praticaram centenas de crimes ao longo de mais de uma década, crimes que muitos deles ainda estavam sendo praticados quando as prisões foram efetuadas, porque existiam contratos em exercício, contratos se desenvolvendo, contratos da Petrobras, por exemplo, e vários contratos com compromissos de pagamento de propinas pendentes. O que nós identificamos na Lava Jato é que a prisão é um remédio amargo, mas necessário se nós queremos enfrentar essa doença. Veja, por exemplo, o que aconteceu no caso da Odebrecht. Em novembro de 2014, aconteceu a 7ª fase da Lava Jato. Vários executivos e várias empreiteiras foram presos. Verdade. Mas não os executivos da Odebrecht. Os executivos da Odebrecht, naquele momento, sofreram apenas buscas e apreensões. Como em relação aos partidos, existe sempre um desdobramento natural das investigações. É como um fio que você vai puxando. Você vai puxando o fio, você encontra determinados nós, vai puxando, vai encontrando os outros. Naquele momento, a gente não tinha maturidade em novembro de 2014 das investigações, os frutos não estavam maduros para nós acusarmos formalmente executivos da Odebrecht. As investigações prosseguiram e, em meados de 2015, nós fizemos uma nova fase da Lava Jato, em que aí sim foram presas pessoas vinculadas ao Odebrecht. E adivinha o que a gente descobriu?
que pagamentos de propina continuaram acontecendo, mesmo depois da 7ª fase da Lava Jato, mesmo depois das buscas e apreensões do Odebrecht, até o momento em que as pessoas do Odebrecht foram presas. Ou seja, a prisão é um remédio amargo, mas é necessário para enfrentar esse tipo de crime. E foram razões que nos mostraram que a prisão era extremamente necessária, que nos levaram a prender réus que depois aqueles 3 ministros do Supremo Tribunal acabaram soltando. Na nossa perspectiva, houve uma série de decisões equivocadas e essas decisões acabam passando uma sensação de impunidade quando não produzindo a própria impunidade. Houve outros tipos de decisões. Houve decisões, por exemplo, deles que determinaram a soltura de pessoas que já estavam tendo a pena provisoriamente executada. Quando se solta, quando a pessoa já foi condenada em segunda instância, essa turma estava contrariando o entendimento definido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário. Houve ainda uma série de rejeições de acusações feitas, com o fundamento de que não existiriam provas suficientes para começar o processo penal. Mas, na verdade, os votos vencidos diziam que existiam provas, o Ministério Público dizia que existiam provas, e quando eu analiso aqueles casos, a leitura que eu faço é de que existiam provas, sim, para o começo do processo penal. Além disso, eles retiraram uma série de casos daqui de Curitiba, quando nós vemos uma série de razões técnicas para que aqueles casos permanecessem em Curitiba. Quando nós olhamos todo esse panorama de decisões, a gente tem aí coisa de 27 decisões contrárias àquilo que nós entendíamos como interesse das investigações, nós vemos decisões que passam uma mensagem, que favorecem um clima de impunidade, quando não a própria impunidade, e isso, quando a gente entende um pouco de política criminal, isso manda uma mensagem de leniência em favor da corrupção. Por quê? Porque o agente que decide ou não praticar crimes, segundo aquilo que a gente chama de teoria da decisão racional, Rational Choice Theory, ele toma uma decisão baseada em custos e benefícios. Ele analisa os benefícios que ele tem quando ele pratica o crime, que é o dinheiro que ele desvia, e ele analisa os custos, qual que é a perspectiva de punição, qual é o montante de punição. E quando um tribunal toma decisões não rigorosas em relação a um crime tão grave, o que faz é fazer com que afetar esse balanço de custos e benefícios e acaba passando uma mensagem contrária à mensagem de que a corrupção não compensa no Brasil. Ou seja, na nossa visão, existe uma série de decisões que acabam prejudicando o andamento das investigações e acabam sendo decisões que nós gostaríamos que fossem decisões muito mais firmes no combate à corrupção, porque a gente tem um SEMAI mal arraigado no Brasil, nós identificamos um imenso esquema e se nós queremos estancar isso, nós precisamos, como instituições, dar uma mensagem muito firme contra a corrupção. Bom, eu falei agora há pouco disso, eu não sei se as pessoas entenderam, mas quando eu falo a gente estava falando de decisões do Supremo Tribunal Federal que acabam gerando um ambiente menos favorável ao combate à corrupção. E eu falei que eu estava comentando sobre a perspectiva de política criminal. A política criminal é um ramo da ciência que estuda como você pode ou não evitar crimes. E certamente, se nós queremos evitar a corrupção, nós precisamos mandar uma mensagem de que a corrupção não compensa. Quando eu digo que essa série de decisões proferidas por uma maioria de 3 ministros passam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, o que eu quero dizer é que, pela perspectiva dessa ciência, você está favorecendo, criando um ambiente mais favorável para a prática da corrupção, e quando eu falo de leniência, eu estou dizendo que o tratamento em relação à corrupção está sendo mais brando do que deveria ser. É um tratamento mais branco do que aquele necessário para a gente lidar com esse mal. Eu não estou imputando má intenção a ninguém, não estou imputando má intenção aos ministros. Claro. O que eu estou dizendo é que, objetivamente, essas decisões dão um tratamento brando em relação à corrupção, quando a nossa mensagem precisa ser muito firme. No Brasil, nós temos um foro privilegiado. Como isso atrapalha a Lava Jato? Por que o fim do foro privilegiado é importante para o futuro do nosso país? O fim do foro privilegiado é importante em 2 dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão de princípios. Se nós queremos um país em que a lei seja igual para todos, você não deve ter uma aristocracia, uma classe de pessoas que tem um escudo contra as investigações, que é o foro privilegiado. Nós devemos ter um tratamento igual. Por que o juiz, que é bom para te julgar, para julgar você, se você cometer uma falta, se você for suspeito de alguma coisa, por que o juiz é bom para te julgar e não é bom para julgar um senador, um deputado? Veja que quando algumas pessoas argumentam que o foro privilegiado traz estabilidade para as instituições,
nós então devemos indagar de que pessoas no país depende a estabilidade do país. Talvez o presidente da República, o presidente do Congresso, algumas poucas pessoas, talvez o presidente do Supremo. Hoje, você sabe? Hoje, mais de 55 mil pessoas têm foro privilegiado. É algo injustificável, absolutamente injustificável. Aliás, um pacote de propostas anticorrupção chamado de Novas Medidas contra a Corrupção propõe a redução do foro privilegiado de 55 mil pessoas para 16 pessoas. 16 pessoas. E, em segundo lugar, além de o foro privilegiado atentar contra princípios em que a gente acredita, como o princípio republicano, da igualdade perante a lei, da inexistência de castas, o foro privilegiado ainda ele acaba servindo como um escudo de proteção, um escudo de imunidade para pessoas poderosas que praticam crimes no Brasil. Isso porque investigações perante o Supremo Tribunal Federal e processos que tramitam lá tendem a demorar muito, tendem a ser altamente inefetivos, não por má vontade dos ministros, mas em razão do perfil institucional, da estrutura do Supremo Tribunal Federal. Veja que aqui na primeira instância, em Curitiba, se eu quero investigar um fato, se existe um fato para ser investigado, nós fazemos uma série de atos sequenciais de investigação. Lá no Supremo, e um leva ao outro. Você, por exemplo, puxa uma planilha em que você descobre que aquela pessoa que você está investigando é dona de um imóvel, em seguida você vai identificar naquele registro de imóveis, você vai pegar a certidão, em seguida você vai quebrar o sigilo bancário para ver o quanto foi pago na transferência bancária e você faz uma série de atos sequenciais. A gente só vai ao juízo quando você tem que fazer uma quebra de sigilo bancário, fiscal e assim por diante. Lá no Supremo Tribunal Federal, porque o inquérito é judicial, cada um dos pequenos passos de investigação depende de uma decisão de um ministro. Nossa, e é um tribunal extremamente sobrecarregado. Enquanto a Suprema Corte norte-americana julga 100 casos por ano, a nossa Suprema Corte julga 100 mil casos por ano. Nossa. E aí o ministro vai pegar cada um daqueles atos de investigação para decidir sequenciais, só que em vez de ele decidir em um dia, ele vai demorar semanas para decidir. E cada passo fica emperrado. E você não consegue avançar nas investigações de modo célere como na primeira instância. E quando vai então para o processo, o Supremo Tribunal Federal não tem estrutura para instruir o processo, para ouvir testemunhas, para ouvir os próprios investigados, para realizar diligências. Isso acaba se arrastando por anos. Basta ver o que aconteceu com o Mensalão, que travou a pauta do Supremo Tribunal Federal por vários anos. Isso era um caso criminal contra cerca de 30, 40 réus. Na Lava Jato a gente já tem aí centenas de réus. O ministro Dias Toffoli, procurador Deltan Dallagnol, assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal recentemente. Existe algum risco para a Operação Lava Jato dele na presidência? Na verdade, com a saída dele da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma expectativa de que várias decisões que eram emitidas tenham o seu placar revertido. Porque várias decisões, como eu comentei, estavam sendo emitidas por um placar de 3-2, de modo contrário àquilo que a investigação desejava. Agora, com a saída dele e a entrada da ministra Carmen Lúcia, nós temos uma expectativa de que esse placar acabe se revertendo, pela posição que é conhecida, pelo menos até hoje, dos ministros nos diferentes casos em que eles atuam. Como alguns senadores investigados na Lava Jato são favoritos à reeleição? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Agora, eu tenho algumas... Você entendeu a pergunta? Entendi. Como é que pode algumas pessoas envolvidas até o pescoço em escândalos de corrupção ainda terem boas perspectivas de serem eleitos em diferentes estados da federação? Se o brasileiro é contra a corrupção, como várias pesquisas mostraram... Por que ele ainda vota nessas pessoas? Exatamente, porque a primeira atitude que nós precisamos ter, se nós somos contra a corrupção, é nós usarmos o voto, que é esse grande poder que nós temos contra a corrupção, para colocar lá pessoas comprometidas com a integridade, pessoas com passado limpo, que já tenham expressado o seu apoio a uma pauta anticorrupção. Isso é contraditório. Agora, nós temos assim, claro que eu não posso fazer um diagnóstico preciso. A gente precisaria ouvir todas as pessoas que estão votando nessas pessoas para a gente ter um diagnóstico muito preciso. Mas é um fato que o dinheiro impacta no número de votos. Algumas pesquisas mostram que existe uma correlação entre o dinheiro investido em campanha, o volume do dinheiro, e o número de votos recebidos. E... ano passado, quando vários parlamentares viram que poderiam não ser reeleitos, justamente porque eles estão sendo investigados, a reação do parlamento foi criar um fundo bilionário,
1,7 bilhão de reais despejado nas campanhas políticas, particularmente mais de 50%, 60%, 70%, investidos especificamente nas campanhas de pessoas que já estão no poder, que já têm mandatos eletivos. Ou seja, uma menor parte das pessoas, porque quem já tem mandato é muito menos do que o número de candidatos total, uma pequena parte das pessoas está recebendo a maior parte do dinheiro que é investido nas campanhas eleitorais. Sem contar a possibilidade de que várias dessas pessoas tenham ganho propinas no passado e que estejam investindo de modo escondido nas campanhas. E como o volume de recursos investido em campanhas corresponde a número de votos, segundo algumas pesquisas, isso pode, pelo menos em parte, explicar esse número extraordinário de votos ou de intenções de votos que tem recebido algumas pessoas que estão envolvidas até o pescoço em escândalos de corrupção. Agora, ao mesmo tempo que nós diagnosticamos essa realidade, nós não somos espectadores. Nós temos um dever cívico de estimular as pessoas ao nosso redor a votar de modo consciente. Veja que as pessoas acabam, às vezes, demonizando a política, dizendo, todo político é corrupto, mas isso é errado, Bonfá. Isso é errado porque existem políticos íntegros, comprometidos com a causa pública. E quando nós olhamos a competição, especificamente para os cargos de senador e deputado, existe um grande número de candidatos. Se você der uma pesquisada, você vai achar pessoas com passado limpo, comprometidos com a causa anticorrupção, você vai encontrar pessoas que têm afinidade com causas em que você acredita, candidatos bons para serem votados. Então, a gente tem que desmistificar esse negócio que todo político é corrupto, não é, porque existem sim políticos íntegros e comprometidos. E em segundo lugar, a gente tem que evitar esse discurso porque ele desestimula a entrada de pessoas íntegras na política, quando a gente quer exatamente o contrário, que pessoas íntegras entrem na política. Então, o cenário não é bom, especialmente pela criação daquele fundo bilionário, mas eu mantenho as nossas esperanças e eu acredito que todas as pessoas que querem um país mais íntegro têm ainda espaço, até as eleições, para que a gente possa incentivar as outras pessoas. Existe até uma grande campanha nesse sentido, que é a campanha Unidos contra a Corrupção, Bonfá. É verdade que a pergunta eleitoral mais buscada no Google é como anular meu voto? Olha, eu não sei dizer se é verdade, mas eu também escutei isso, já vi isso sendo publicado, e as pessoas às vezes têm a ideia de que anular o voto ou votar em branco pode servir como um bom voto de protesto, que isso pode derrubar as eleições, mas isso não é verdade. Não é um bom voto de protesto isso. Porque se você decidir votar nulo, o que você está fazendo é deixar para as outras pessoas escolherem quem vão ser os candidatos que vão governar o país. Vamos supor que o país tenha 150 milhões de eleitores e que 149 milhões decidam votar branco ou nulo. O que vai acontecer? As eleições vão ser anuladas? Não vão, não. O que vai acontecer é que o outro 1 milhão que for às urnas e votar em candidatos é que vai decidir os rumos do nosso país, que vai decidir o nosso futuro. E pior, você pode não concordar com o que pensam aquele total de pessoas, aquele 1 milhão de pessoas. Então, o nosso estímulo tem sido para que as pessoas decidam, pelo menos em relação às campanhas a deputado, senador, em que existe um grande rol de candidatos, que essas pessoas decidam investir um tempo para decidir em quem votar e busquem, vocês vão encontrar candidatos comprometidos com a causa pública, sim. As pessoas às vezes investem muito tempo se forem investir o seu dinheiro numa aplicação financeira, num banco, num negócio, mas me surpreende que as pessoas não investam tempo para escolher quem são os seus candidatos. Quando são esses candidatos que vão gerenciar o seu dinheiro, é o que eles fazem na prática, eles gerenciam o seu dinheiro, eles estão lá para isso. E mais ainda, eu queria deixar um incentivo para que as pessoas contribuam por meio de doações eleitorais para campanhas políticas, do candidato da preferência ideológica de cada um. Porque quando você decidir botar a mão no teu bolso para doar R$30 para um candidato, você vai pensar 10 vezes antes de fazer isso. E vai escolher com muito critério para onde que vai o teu dinheiro. Agora, a grande verdade é que esse candidato gerencia muito mais do que R$30 teus. Ele gerencia muito mais. Então, nós temos que investir tempo para a cidadania consciente, para votar de modo consciente, para escolher bem o nosso candidato. E mais ainda, contribuir para campanhas políticas é um modo da gente exercer a nossa cidadania, especialmente num contexto desfavorável em que os candidatos estão recebendo uma enxurrada de recursos daquele fundo bilionário que são distribuídos por caciques partidários que podem ter interesse em perpetuar os seus ciclos de poder
e alguns deles em perpetuar ciclos corruptos de poder. Nosso papo tá bacana, né? Não perca a terceira e última parte da minha entrevista com o procurador Deltan Dallagnol.